Olá, meu nome é Débora Marquete Chaves Tomás, eu faço parte da equipe de pediatria do Hospital Universitário, sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje vou falar para vocês sobre avaliação nutricional na infância. Esse é um tema muito importante para o pediatra porque a nutrição permite com que a criança cresça e desenvolva, fazendo com que ela chegue no seu máximo potencial genético. O estado nutricional de um indivíduo ele resulta da oferta de alimentos, da absorção dos nutrientes, da utilização desses nutrientes a nível celular e da demanda metabólica. Toda vez que a gente está diante de um problema nutricional, nós temos que saber em qual etapa dessas é que está acontecendo o problema. Se esse problema está acontecendo na oferta do alimento, na absorção desse alimento, na utilização é, no, do metabolismo celular, ou então em decorrência de uma demanda metabólica aumentada, por exemplo, numa criança. A avaliação nutricional ela faz parte da semiologia, né, da avaliação semiológica da criança. Toda vez que a gente faz uma avaliação semiológica adequada, nós vamos chegar também a um diagnóstico nutricional. Os parâmetros considerados para que a gente possa fazer uma avaliação nutricional adequada são anamnese, exame físico e antropometria. Na maioria das vezes, esses três itens são suficientes para que a gente chegue a um diagnóstico nutricional. Às vezes, nós temos que lançar mão da composição corpórea, da avaliação da composição corpórea ou de exames laboratoriais e de imagem. Dentro da história, o que é relevante, né? Então, nós percebemos os fatores que podem contribuir para uma alteração do distúrbio nutricional. Por exemplo, nos antecedentes obstétricos, se nós estamos diante de uma criança que nasceu de um pré-natal inadequado, ou que nasceu com um peso, por exemplo, pequeno para a idade gestacional ou grande para a idade gestacional, nós podemos estar diante de uma criança que está propensa a um distúrbio nutricional. Ou, por exemplo, um extremo prematuro. Né? Se a gente também, na avaliação dos antecedentes patológicos, nós observamos que a criança faz infecções de repetição, esta criança pode estar com algum distúrbio nutricional. Se também os problemas acometem o órgão digestivo, digestório, por exemplo, nós também temos uma criança com potencial para apresentar um distúrbio nutricional. Se essa criança apresenta depressão, ou então qualquer outro distúrbio psicológico, ela também é uma criança candidata a ter um distúrbio nutricional. Nos antecedentes familiares nós notarmos que essa criança tem uma propensão à doença crônica não transmissível, por exemplo, hipercolesterolemia, diabetes, ou teve um infarto muito precoce na família, de um familiar, né, direto, ou obesidade, por exemplo, nós sabemos que se a gente não cuidar, não oferecer uma alimentação adequada, essa criança está mais propensa a desenvolver esses distúrbios nutricionais. E se ela está dentro de uma família onde a renda para a manutenção da família é inadequada, ou o grau de escolaridade materna é baixo, onde não há um vínculo com um cuidador adequado, ou que a criança precocemente teve que ser institucionalizada, nós também podemos estar diante de crianças que possam apresentar um distúrbio nutricional. É também muito importante na anamnese que a gente colete informações sobre os momentos de lazer da criança e sobre a prática de atividade física. É muito comum a gente encontrar crianças extremamente sedentárias ou crianças atletas. E os extremos vão ter que ser trabalhados, porque eles podem estar relacionados a algum distúrbio nutricional.
Também é muito importante a gente avaliar, por exemplo, quando a gente está avaliando uma criança, a gente vê que ela estabilizou na curva de crescimento, se houve naquele momento, o momento em que aconteceu isso. E às vezes o momento está relacionado a alguma mudança do cotidiano. Então é muito importante a gente perguntar se houve alguma mudança na vida da criança. Os pais mudaram de cidade, a cuidadora passou a ser outra pessoa, ou houve o nascimento de um irmãozinho, ou morreu um bicho de estimação. Tudo isso pode levar a criança a mudar o seu hábito alimentar e fazer com que ela esteja propensa a também um distúrbio nutricional. Quando a gente está fazendo a anamnese, a outra parte muito importante é a anamnese alimentar. Né? Então, os questionamentos sobre como é feita a alimentação da criança. Se a gente encontra um erro alimentar, por exemplo, a gente sabe que essa criança está propensa a um distúrbio nutricional. Então, fazer um inquérito alimentar requer que a gente avalie a história alimentar pregressa, porque a duração do aleitamento materno e os alimentos que foram introduzidos quando a gente inicia a alimentação complementar são de extrema importância para a gente ver se essas alterações que a criança possa estar apresentando agora, nutricionais, não estão relacionadas a esta etapa de vida. É muito importante para que haja uma nutrição, aconteça uma nutrição adequada, o vínculo estabelecido do cuidador com a criança. Então, indicadores de que o vínculo é enfraquecido são desmame abrupto ou precoce, né? Então, mães que pararam de amamentar muito cedo podem ter um problema de vínculo com a criança. Isso não quer dizer que todas as mães que pararam de alimentar precocemente o seu filho têm um problema de vínculo com a criança, mas isso pode significar um problema de vínculo com a criança. E também o grau de envolvimento do principal cuidador, então, na maioria das vezes, o pai e a mãe, né, em relação à alimentação da criança. Então, não é só a história do que a criança ingere, e sim todos esses fatores. É muito importante também a gente avaliar as práticas alimentares atuais de toda a família, né? Então, a forma de organização do dia alimentar é muito importante sabermos, não só para as crianças que apresentam um distúrbio nutricional, mas também para a gente poder orientar uma criança e para que ela não venha apresentar um distúrbio nutricional. Então, essas perguntas fazem parte da anamnese, né? Eu não preciso só fazê-las se eu estou diante de uma criança com distúrbio nutricional. Então, para a gente poder avaliar a forma de organização do dia alimentar, a gente precisa perguntar quem faz as compras, quem prepara a alimentação do dia, quem determina a hora e o local das refeições, qual o tamanho das porções que a pessoa que determina a alimentação da criança coloca, né, para que a criança coma, e se há uma utilização de estratégias. Muitas vezes a gente já se depara com graves problemas quando a gente pergunta e a gente ainda nem chegou numa avaliação antropométrica que vá fazer o diagnóstico do distúrbio nutricional, né? Então, é muito importante a gente já perguntar isso. É muito comum a gente ter, por exemplo, no final, a gente avaliar e considerar a criança como obesa e orientar, por exemplo, que essa criança não pode, por exemplo, ingerir refrigerante, e nós sabemos que se a gente não orientar a pessoa que faz as compras, essa pessoa vai continuar comprando refrigerante, né? E isso vai fazer com que a criança sofra mais, porque ela vai ter o alimento inadequado em casa e ela não vai poder se alimentar dele, né? Então, a gente sabendo disso, a gente vai poder saber com quem conversar, o que precisa ser orientado para essa família
para que a gente consiga êxito nas nossas condutas, no nosso tratamento. É muito comum, quando a gente não pergunta, a gente às vezes não faz o diagnóstico da utilização de estratégias. E é muito comum a gente ver, principalmente nas crianças que não comem, os pais utilizarem de estratégias como: você não vai ganhar o doce ou o bombom ou a sobremesa se você não comer tudo que está no prato, né? Ou então, eu vou deixar o meu chinelo aqui, em cima da mesa. Se você não comer tudo, você já sabe que você vai apanhar. Então, são estratégias ruins, porque o momento da alimentação momento, passa a ser um momento angustiante para a criança. E ela nunca vai se alimentar bem, né? Tendo como hábito a punição, né? Se caso ela não consiga se alimentar adequadamente. Então a gente precisa corrigir isso. Se ela não está com problema nutricional agora, ela virá a ter se a gente não fizer essa correção. Então é muito importante a gente entender. Quanto ao histórico alimentar atual, né, o que a criança está comendo, habitualmente o que a gente faz, o que a gente vê todo mundo fazer, é a história habitual da alimentação da criança. Então a mãe chega para nós e conta: ah, meu filho, quando acorda, toma uma mamadeira de leite com uma colherzinha de achocolatado, uma colher de café de achocolatado, de chá de achocolatado. Depois, lá pelas 9 horas, no meio da manhã, ela brinca um pouco e eu ofereço uma fruta e ela come. Lá pelas 10, 11 horas, eu já começo a preparar o almoço, 11h30 ela almoça e ela come arroz, feijão, a salada e um pedaço de carne. À tarde, a criança come uma fruta, ou ela toma um leite, ou ela come um mingau, ou uma vitamina que eu preparo, ou um bolo. E à noite ela janta lá pelas 7 horas da noite e descreve os alimentos que ela come na janta. E antes de dormir, ela toma um leite ou come uma fruta. Na maioria das vezes, quando a gente escuta essa história alimentar, as mães são tentadas a falar, principalmente as mães que já estão acostumadas com as nossas orientações, a falar o que a gente gostaria de ouvir, né? Então, o mais importante, para a gente poder fazer uma história alimentar adequada, o ideal é que a gente pergunte o que a criança comeu no dia anterior. Lógico que o dia anterior pode ser um domingo, e o domingo é um dia excepcional na vida de todo mundo. É o dia que as pessoas acordam cedo, vão à igreja, ou acordam tarde. É o dia que saem para almoçar, ou então ou no final de semana acabam comendo um lanche ou um preparado diferente, né? Convidam familiares. Então, acaba sendo um dia que não é o habitual. Então, o ideal é que esse interrogatório seja feito de um dia. A gente vai, se por exemplo, ela estiver diante da gente numa segunda-feira, o dia de ontem foi domingo, a gente vai saber o que ela comeu no domingo. E a gente vai perguntar se aquilo é rotina no domingo, né? Caso aconteça disso, a gente vai perguntar para ela o habitual de um dia de semana, né? Para poder complementar esse recordatório de um dia inabitual, né? Recordatório de 24 horas. Mas se a criança, por exemplo, veio para nós numa quarta-feira, numa terça-feira, a gente sabe que o dia dela é padrão nos 5 dias da semana, né? Se ela estuda, tem o horário que ela vai para a escola, os alimentos que ela come na escola, então são mais ou menos tudo parecido. Se a gente faz o recordatório do que ela comeu ontem, a gente sabe exatamente o que foi oferecido e a hora que foi oferecido. E dependendo da idade da criança, a criança também nos conta sobre esses alimentos que ela ingeriu no dia de ontem. Conhecendo o que ela ingeriu no dia de ontem, e aí não tem né, não tem como ela falar, habitualmente ela come isso. Não, no dia de ontem ela não comeu no meio da manhã. Então é bem provável que todos os dias ela não coma. E se ela está na escola, é bem provável que ela não aceite o lanche da escola todos os dias, se essa for o relato do dia anterior. Então, por isso o recordatório de 24 horas é muito importante. Não basta para nós a gente saber o horário que a criança comeu e o que foi oferecido para a criança.
É muito importante saber se ela comeu tudo que foi oferecido, porque se ela comeu e repetiu, a gente pode estar diante de um distúrbio nutricional. Se ela não comeu, ou comeu pela metade, ou deixou de comer naquele horário porque não gosta daquele tipo de alimento, ela pode estar diante de outro distúrbio nutricional. Quanto ao registro de 3 dias, o registro de 3 dias é um registro prospectivo. Então, ele não é um registro para ser feito neste dia, naquele dia que a gente está coletando a anamnese. A gente faz o registro de 3 dias, a gente orienta o registro de 3 dias quando a gente está diante de um distúrbio nutricional. Então, eu fiz o diagnóstico de um distúrbio nutricional e eu quero esclarecer esse distúrbio nutricional. Eu quero saber exatamente como é que é a alimentação da criança, o que ela ingere ou o que ela não ingere, porque aí eu vou conseguir orientar melhor as coisas, os alimentos que eu preciso fazer, introduzir para que ela tenha uma alimentação adequada e, consequentemente, uma nutrição adequada e saia do problema nutricional. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz o registro de 3 dias? Então a gente orienta, é um diário, então a mãe vai precisar de papel e caneta e ela vai anotar, por exemplo, ela vai escolher um final de semana, por exemplo, um domingo ou um sábado, né? E vai. Hoje eu vou anotar tudo que eu ofereci para o meu filho e o que ele comeu. Então, de manhã eu preparei um copo de leite de padrão, né? De 200 ml, um copo de requeijão, né? Com leite. Coloquei uma colher de açúcar de sobremesa, uma colher de sobremesa de açúcar, 2 colheres de sobremesa de Nescau. Ele tomou a metade do, do que foi oferecido. Às 9 horas eu ofereci uma maçã. Ele comeu um quarto da maçã. Às 10 horas da manhã, como ele comeu muito pouco, resolvi oferecer um pedaço de pão ou uma bolacha. Então tem que ser anotado. Mesmo que a gente já tenha orientado que não é para fazer várias alimentações no dia. Mas é o que ela está dando ali. É muito importante a gente saber essa rotina. No almoço oferecido, coloquei no prato 2 colheres de sopa de arroz, uma de feijão, um pedaço de bife mais ou menos do tamanho de uma mão e coloquei tomate. Ele comeu a metade. Então é muito importante todos esses registros de de todos os alimentos oferecidos. Então a gente vai escolher um dia na semana e ela vai fazer isso também em 2 dias na semana. 2 dias comuns. Então ela pode escolher segunda e terça, pode escolher quarta e sexta, terça e quinta, é o dia que ela escolher para fazer. Então ela vai anotar tudo pra gente e vai trazer. Com essas anotações, eu vou conseguir fazer o cálculo de cada nutriente oferecido, do que ela oferece habitualmente, né? E aí eu consigo saber vitaminas, sais minerais, a quantidade de calorias, né? Se está faltando em gordura, se está faltando em proteína ou em carboidrato, para que a gente possa adequar essa alimentação e corrigir o problema nutricional que a criança esteja apresentando. No exame físico, né, o exame físico a gente tem a parte subjetiva, né, que depende muito do que a gente olha, né, depende do olhar do, do examinador, né, então a gente vai fazer um exame físico completo, mas a gente tem que ir atrás de sinais de que a criança possa estar sofrendo algum distúrbio nutricional. Então, é muito comum nos distúrbios nutricionais a criança apresentar lesões de pele, a palidez cutânea mucosa, por exemplo, estar relacionada à anemia, um excesso de panículo adiposo no caso de uma criança obesa, né, ou escassez de panículo adiposo no caso de uma criança com desnutrição energética proteica, ou então crianças que possam apresentar, que apresentem síndromes que cursam geralmente com problema nutricional. Por exemplo, é muito comum a síndrome de Down, principalmente se ela tiver uma cardiopatia, no primeiro ano de vida, ela ter uma desnutrição energética proteica. Depois, na fase de escolar
e adolescente, é muito comum o síndrome de Down fazer obesidade e ter baixa estatura. Assim como o Turner, né? A criança ter baixa estatura. E no caso do Klinefelter, uma criança que pode apresentar magreza e alta estatura, né? Então, são síndromes que a criança pode apresentar e pode estar ou não relacionado a um distúrbio nutricional ou pode fazer com que a criança esteja mais propensa a um distúrbio nutricional. Então, a gente tem que estar sempre atento a elas. Então, aqui é só para dar um exemplo, né, nesse slide. A criança hoje é muito difícil a gente ver crianças com, por exemplo, deficiência de vitamina A, porque é preconizado o uso das megas doses, né? Ou então que a gente faça uma orientação adequada de alimentos que contêm vitamina A. Então, hoje é muito infrequente a gente estar diante de uma criança com hipovitaminose A. Mas toda vez que a gente está diante de uma criança que tem uma conjuntiva seca, a gente deve lembrar da hipovitaminose A. A língua é muito importante a gente avaliar, porque ela vai estar lisa nas crianças que apresentam desnutrição, desvitaminoses, né, ou alterações de vitaminas, hipovitaminoses ou diminuição da absorção de oligoelementos, né, ou minerais. Sempre a gente vai avaliar mucosa e a gente sempre vai comparar com a coloração da nossa pele para que a gente possa ter uma noção de quanto que essa criança, né, está descorada e isso pode estar relacionado à anemia, né? As crianças, o cabelo, né, é muito importante que a gente avalie, cabelo seco, descorado, né, ou com várias cores, podem indicar deficiência de minerais. As alterações periorificiais podem estar relacionadas à deficiência de oligoelementos, por exemplo, o zinco. Então, aqui também, essa é uma região de dermatite seborreica, mas as lesões periorificiais, como eu falei, podem estar relacionadas à deficiência de zinco e não só a criança ter, por exemplo, uma dermatite seborreica. E às vezes a gente trata e a criança não melhora, então a gente tem que estar atento a isto, né? A alguns distúrbios nutricionais que fazem com que ela não melhore. É muito importante a gente avaliar unhas, né? As unhas quebradiças, unhas em colher, né? Com malformações, podem indicar deficiência de minerais. Aqui também é uma alteração que acontece na hipovitaminose A. A conjuntiva fica tão seca que ela aparece partes que ficam xeróticas e aí tem essa coloração esbranquiçada, a famosa mancha de Bitot, que está relacionada à hipovitaminose A. Aqui é um adulto, não é uma criança, né? Mas a gente vê extremamente emagrecido, então feridas cirúrgicas que não melhoram, né? Não cicatrizam, e são relacionadas, no caso aqui, essa daqui tem deficiência de óleo, de macronutrientes, né? Porque ele tem uma desnutrição energética proteica grave, só de a gente olhar a gente sabe disso, mas a gente tem que também estar atento às deficiências de oligoelementos. Por exemplo, uma deficiência de zinco, né, também faz com que não haja um fechamento adequado, uma proliferação adequada, né, de células para que haja o fechamento, por exemplo, de uma ferida cirúrgica. Nas crianças, a gente também tem que observar os ossos, né? O alargamento da epífise óssea vai fazer com que, principalmente nas crianças emagrecidas, o alargamento das epífises das costelas vai fazer com que haja essa formação e que a gente parece contas de um rosário, e por isso que a gente chama de rosário raquítico. Pode estar relacionado a distúrbios de cálcio, fósforo, né? Do metabolismo de cálcio e fósforo, que a gente vai ter que investigar.
Nas crianças obesas, é muito importante a gente avaliar a coloração, né, da pele. Então, nessas regiões de dobras, é muito comum elas apresentarem a coloração enegrecida e isso faz o diagnóstico de acantose nigricans, e a acantose nigricans está relacionada à alteração metabólica, né, com propensão à evolução para diabetes mellitus, por exemplo. Também é muito importante, quando a gente faz o exame físico, a gente fazer a avaliação do peso, da estatura, do perímetro cefálico e, se for preciso, a gente pode fazer medidas de segmentos corpóreos, circunferência abdominal e de dobras cutâneas. Na grande maioria das vezes, a gente utiliza peso, avaliação do peso, da estatura, do perímetro cefálico e de circunferência abdominal. Nós temos que aprender a fazer uma averiguação adequada desses parâmetros. Então, essa é uma tabela, né, que indica como a gente deve fazer de acordo com a idade da criança. Então, como que eu avalio o peso em crianças menores que 2 anos? A gente avalia na balança, né, digital para criança. Né? Esta balança, ela afere até 15 quilos. Então, crianças maiores que 15 quilos, geralmente elas são maiores que 2 anos. Elas devem ser utilizadas para avaliação do peso, a balança de adulto. As crianças devem ser despidas, porque a roupa pesa. Então, toda criança, para que a gente pese adequadamente, ou qualquer pessoa, para que a gente tenha um peso fidedigno, a gente deve despir a pessoa. Então, as meninas, crianças maiores, vão ficar só de calcinha ou cuequinha e as crianças menores sem fralda, inclusive. Nós vamos ver foto e eu vou explicar melhor. Quanto à avaliação da estatura ou da altura da criança, a gente vai depender também da idade da criança. Nos menores de 2 anos, a gente vai avaliar a estatura da criança deitada, então a gente precisa de uma régua antropométrica. E a crianças maiores de 2 anos já conseguem ficar em pé e a gente vai medir então no estadiômetro de parede. Então aqui eu já vou mostrar as fotos para vocês poderem ver como que a gente mede direitinho. E aí eu consegui explicar o que essa tabela propõe. Quanto ao perímetro torácico, a gente não precisa medir habitualmente, assim como o perímetro abdominal. Geralmente a gente utiliza em recém-nascidos ou quando a gente acha que a criança é sindrômica, né? A gente utiliza essas medidas. Então, para a medida do perímetro torácico em crianças menores de 3 anos, a gente faz com que a aferição com a criança deitada, mas nas maiores de 3 anos a gente faz com ela em pé, né? E a fita deve passar na altura dos mamilos. Quanto ao perímetro abdominal, a gente utiliza, desculpa, eu falei que a gente não utiliza com frequência, mas a gente utiliza nos obesos, a gente utiliza nos recém-nascidos também, mas a gente utiliza nos obesos. O ponto onde a gente passa a fita é o ponto médio entre a última costela e a parte superior da sínfise púbica. Então a gente faz um ponto de um lado e um ponto do outro e a gente vai passar a fita sobre ele. Nem sempre coincide com a cicatriz umbilical. Perímetro braquial, geralmente a gente mede nas crianças desnutridas, é um bom parâmetro para a gente poder ver se a criança está ganhando massa muscular. Né? E a prega cutânea, geralmente a gente não faz, a não ser que seja um estudo, a gente esteja fazendo um estudo científico, ou então a gente esteja diante de crianças atletas em que a gente precisa acompanhar a relação massa muscular e gordura. Então aqui são imagens para que a gente possa ver como é que a gente deve aferir adequadamente. Então, no caso das crianças maiores que 2 anos, é assim que a gente deve aferir o peso da criança. Na balança de adulto, a criança no caso é uma menininha, só de calcinha. As crianças menores,
Neste caso, há um erro, porque a criança foi pesada junto com a manta e a manta tem um peso. Então, o ideal é que a gente tire a manta e pese a criança sem a manta, né? O ideal nunca é descontar, porque a gente poderia descontar, mas o ideal é que a gente não há necessidade de descontar, né? Limpa-se limpa bem o prato da, da balança e, e coloque a criança sobre o prato. Não há necessidade de ter uma manta, né? Geralmente a gente tem um protetor, né? A gente coloca um protetor de papel e que a balança tenha sido tarada junto com aquele protetor que a gente colocou. Quanto à medida da estatura, as crianças maiores que 2 anos, às vezes é difícil medir, porque as crianças têm que estar com as perninhas encostadas e o pé todo no chão. Não, a gente não precisa nem falar que a criança não pode ser aferida a sua estatura com um calçado, né? Todo calçado tem uma certa altura, né? Que vai influenciar na aferição. Mas ela deve encostar o joelho, tem que encostar a batata da perna, né? Na parede, né? No estagiômetro. Então, requer que quem está fazendo a aferição ajoelhe, né, e segure, às vezes, a perninha da criança. Então, às vezes, a mãe tem que ajudar a gente a aferir adequadamente. Então, não só a perna deve estar encostada, a região glútea deve estar encostada, né, as escápulas geralmente estão encostadas na parede e a cabecinha deve estar encostada. Muito cuidado aqui com as meninas, porque às vezes elas estão de arquinho, às vezes elas estão com a chuquinha amarrado o cabelo, né, o rabo de cavalo, e às vezes fica difícil da gente fazer a aferição. Vocês notem que a pessoa que está aferindo, né, a estatura da criança, ela ajoelhou para poder olhar sem movimentar o estadiômetro, porque toda vez que a gente pede para a criança sair para a gente olhar, há uma movimentação e a gente não vai ter segurança no que a gente está aferindo. Então, são detalhes, mas que são importantes, porque às vezes a gente está acompanhando, quando a gente está acompanhando uma criança sem distúrbio nutricional, relações de 0,1, 0,2, 0, meio centímetro não vai influenciar. Mas eu estou acompanhando uma criança que tem baixa estatura e que eu estou, por exemplo, ela está tomando um hormônio de crescimento. A pequenos centímetros, poucos centímetros, fazem total diferença na avaliação do crescimento dessa criança. Então é importante que a gente aprenda a aferir adequadamente. Quanto a medir a estatura das crianças menores que 2 anos na mesa, né, é muito importante que a gente coloque a parte fixa do estadiômetro, quem controla ou quem encostada na cabeça da criança, e quem vai segurar essa parte fixa é a mãe, ou o cuidador, ou a pessoa que veio trazer a criança. E a régua deve estar perpendicular ao rosto ao corpo da criança, e quem movimenta a parte móvel somos nós. Não é a ponta do pé que deve encostar, e sim toda a planta do pé. Então, nesse caso aqui, só está a pontinha do pé. A gente deve chegar um pouco mais para que toda a planta fique encostada no estadiômetro. Aí a gente vai conseguir fazer uma aferição adequada. Às vezes a fraldinha atrapalha, porque a criança não consegue esticar totalmente a perna. Então, às vezes, é melhor tirar a fraldinha também, para a gente poder fazer a aferição adequada. Para a avaliação do perímetro cefálico, a gente utiliza como ponto a protuberância occipital e a glabela, geralmente passa logo acima da orelha, né? A circunferência abdominal, a gente já falou os pontos que a gente deve utilizar para poder fazer a aferição da circunferência abdominal. As pregas cutâneas, a gente pode utilizar, né? Geralmente a gente utiliza a escápula e a do braço, né? E para a gente poder fazer a aferição do perímetro braquial, habitualmente a gente utiliza o meio do braço, né? Então a gente faz uma marcação e aí a gente passa a fita métrica exatamente naquele ponto.
para que a gente sempre faça no mesmo local, né? Quando a gente está acompanhando, por exemplo, o, o ganho de massa muscular. Bom, visto isso, feito uma anamnese adequada, um exame físico adequado, a gente vai com esses dados na mão, a gente vai ter que interpretar esses dados, né? Então, como que a gente avalia o ganho de peso? Que tenha algo errado no ganho de peso, né? Então, a gente sabe que a criança geralmente nasce com mais ou menos 2,5 kg, quer dizer, maior ou igual a 2,5 kg é considerado adequado para a idade gestacional. A maioria das nossas crianças nasce em torno disso, 2,5 kg, 3 kg. A partir de então, as crianças que nasceram a termo, né, e a IG, na maioria das vezes perdem em torno de 3 a 10% nos primeiros dias, né, na primeira semana de vida, e ela começa a recuperar e recupera esse peso que ela perdeu nos primeiros dias de vida por volta do 8º ao 10º dia. Por isso que é muito importante que a gente faça um retorno em torno de 10 dias de vida da criança, porque a criança, por exemplo, que nasceu com 3 quilos, ela pode perder até 10% do peso, então ela pode perder 300 gramas. Se ela perdeu 300 gramas, ela saiu da maternidade, quer dizer, ela pode ter saído da maternidade com 2.700, por exemplo. Está dentro do esperado, né? Então, quando ela voltar com 10 dias, ela tem que estar com os 3 quilos. Se ela não alcançou esses 3 quilos com 10 dias, que é o peso que ela nasceu, deve ter algo errado com a nutrição dessa criança. Na maioria das vezes está relacionado à alimentação, à amamentação. Mas a gente pode estar diante de uma criança que tenha alterações da absorção, né, ou da utilização dos nutrientes a nível celular. A partir do momento que ela recuperou o peso, a gente sabe que ela vai ganhar em torno de 20 a 35 gramas por dia. Às vezes muito mais. Às vezes ganha o dobro disso. Quando a criança está em aleitamento materno, a gente até tolera o limite inferior e às vezes um pouco menos, por exemplo, 18, 19 gramas por dia. Mas a gente gostaria que ela ganhasse no mínimo 20 gramas por dia. Então, toda vez que tem menos do que 20 gramas por dia, nós também podemos estar diante de uma criança que está com algum problema para ganhar peso adequadamente. E nós precisamos investigar. No mínimo, eu preciso avaliar a pega para amamentar, a pega correta na amamentação, no mínimo. A partir de então no primeiro ano de vida, então já recuperou, já passou um mês essa criança, então como é que ela ganha peso a partir de então? Habitualmente, no primeiro trimestre, a criança ganha em torno de 700 gramas por mês. Então, terminou o primeiro mês, ela deve ter ganhado, se ela nasceu com 3 quilos, ela deve terminar um mês, né, quando ela tiver 30 dias, ela deve ter em torno de 3,7 kg. Na maioria das vezes tem mais, né, ganha mais do que isso. Quando ela fizer 2 meses, ela tem que estar com 700 gramas a mais. Então, ela vai estar com 4,1 kg, né? Se a gente fizer a conta. E quando ela completar os 3 meses, ela vai estar com 700 gramas a mais do que esse que a gente avaliou com o segundo mês. Se ela ganhou 650 gramas, tem algo errado. Assim acontece no segundo, no terceiro e no quarto semestre. Vocês veem que com o passar dos trimestres, a criança vai ganhando cada vez menos peso. E se ela ganha cada vez menos peso, isso reflete na quantidade do alimento que ela necessita receber, o que ela recebe, o que ela ingere, o que ela aceita, né? A gente geralmente não vê no primeiro ano porque não é só o ganho de peso, em ganho de massa. A criança também está ganhando em massa encefálica, ela gasta também por conta do metabolismo, que cada vez mais vai ficando mais intenso. Então é muito incomum a gente
ver uma criança com dificuldade alimentar ou que come pouco no primeiro ano de vida. Mas é muito habitual que a partir do segundo ano de vida, a mãe queixa que a criança comia muito bem no primeiro ano e passa a comer menos no segundo ano de vida. Por quê? Ela necessita de menos nutrientes para manter o metabolismo basal dela. Então, a gente deve explicar isso. É lógico que a gente pode estar diante de crianças que estejam comendo muito mal, mesmo, e vão apresentar um distúrbio nutricional. Então, a gente tem que avaliar isso adequadamente. Mas a gente sabendo quanto que a criança deve ganhar por mês e em cada trimestre, por exemplo, do primeiro ano, eu consigo saber se essa criança está tendo uma nutrição adequada ou não. É isso que esse slide quer falar. Assim, você está vendo como que no segundo ano ela ganhava 400 gramas até terminar 12 meses. Então, do 11º para o 12º, ela ganhava 400 gramas. E agora ela entrou no segundo ano de vida e ela vai ganhar 200 gramas por mês. Então, reduz muito o ganho de peso a partir de então, né? E no segundo semestre reduz ainda mais. Então, é comum as crianças passarem a comer menos do que elas comiam no primeiro ano de vida. Mas, como eu falei, a gente deve avaliar a criança como um todo para orientar a mãe que é só isso que está acontecendo, né? Que a criança está bem. E a partir do segundo ano de vida, a criança passa a ganhar 2 quilos por ano. Quanto à estatura, então, nós saber a velocidade de crescimento é muito importante, porque ela vai refletir no gráfico de crescimento, mas muitas vezes a gente consegue observar as crianças que têm um distúrbio de crescimento, que pode estar relacionado à nutrição. No primeiro ano de vida, qualquer distúrbio na velocidade de crescimento desta criança, geralmente não, está relacionado à nutrição. Tem algo errado na nutrição. Algo errado ou na oferta, ou na absorção, na utilização dos nutrientes, ou na demanda metabólica dessa criança. No primeiro ano de vida, nos 2 primeiros anos de vida. Depois disso, há a influência importante dos hormônios e portanto, da genética dessa criança. Então, quanto à variação da estatura, o que a gente pode dizer? Então, a criança tem geralmente nasce numa média de 50 centímetros, a criança termo, né? E adequada para a idade gestacional, então ela nasce mais ou menos com 50 centímetros. No primeiro ano, o que a gente vê é que ela vai crescer 25 centímetros, sendo 10 centímetros no primeiro trimestre, 7 no segundo trimestre, 5 no terceiro trimestre e 3 no quarto trimestre. Se ela não crescer 25 centímetros, nós já estamos autorizados a investigar por que ela não ganhou o que a gente estava esperando que ela ganhasse. Então, se ela ganhou 24 centímetros, aconteceu algo. Quanto do primeiro ao segundo ano, ela deve ganhar em torno de 15 centímetros por ano, de 2 a 3 anos, 8 centímetros por ano, de 3 a 4 anos, 7 centímetros por ano, maiores que 4 anos, em torno de 4 a 6 centímetros por ano é considerado adequado quanto à velocidade de crescimento. Até que ela entre na puberdade, porque a gente sabe que a entrada na puberdade está relacionada, a gente vai ver lá na frente na avaliação nutricional do adolescente, está relacionada ao segundo estirão do crescimento. Então, enquanto ela estiver em Tanner 1, o mínimo que a gente espera é que ela cresça 4 centímetros por ano. Quanto ao perímetro cefálico, a criança nasce em torno, o normal é que ela nasça na criança AIG e a termo com 34 a 37 centímetros. No primeiro ano ela deve ganhar 12 centímetros, no segundo ano ela ganha em torno mais ou menos de 3 centímetros. Então ela cresce muito no primeiro ano de vida. Então qualquer distúrbio nutricional que afete o crescimento do perímetro cefálico no primeiro ano de vida
é considerado um distúrbio nutricional grave, né? E talvez a gente não consiga recuperar esta deficiência no ganho de massa encefálica ao longo da vida. Então, acompanhar o perímetro encefálico é muito importante, não só para fazer a avaliação nutricional, mas para saber a gravidade do distúrbio nutricional. Não basta só a gente pesar, medir a estatura ou o perímetro cefálico. A gente precisa relacionar a idade. Então, é muito comum as mães. A gente acaba de pesar a criança, a mãe fala, tá normal? Então, o que a gente deve responder? Que nós precisamos jogar num gráfico e saber se para aquela idade aquele peso é adequado. Então não basta só o peso, a gente precisa correlacioná-lo com a idade da criança, né? Então a gente precisa analisar o índice antropométrico. Então toda vez que a gente faz a avaliação de duas medidas, a gente está fazendo o índice. Então existe o índice peso para a idade, peso para a estatura, estatura para a idade, perímetro craniano para a idade, perímetro braquial para a idade, MC para a idade e as medidas das pregas cutâneas para a idade. Quais são os indicadores antropométricos utilizados nas diferentes idades que vão nos dar qualidade no diagnóstico nutricional? Então, de crianças de 0 a 5 anos, o ideal é que a gente utilize todos os parâmetros, os indicadores antropométricos, para que a gente possa chegar ao diagnóstico nutricional adequado. Então, de 0 a 5 anos, a gente utiliza o peso para a idade, o peso para a estatura, o IMC para a idade, estatura para a idade. De 5 a 10 anos, a gente utiliza peso para a idade, IMC para a idade e estatura para a idade. E em adolescência, a gente utiliza IMC para a idade e estatura para a idade. Para que a gente possa calcular, né, esse índice, a gente pode utilizar uma fórmula matemática. Hoje é lógico que a gente não utiliza mais as fórmulas matemáticas porque a gente já tem elas expressas em gráfico. Mas é muito importante a gente saber como que esse índice é calculado, né? Habitualmente a gente vai utilizar esses cálculos para a gente querer saber os déficits que a criança tem em relação a esses índices, né? Então a gente utiliza muito esses índices na avaliação de desnutridos, desnutrição energética proteica. Então, para a gente calcular o peso para a idade, a gente utiliza o peso encontrado vezes 100 dividido pelo peso ideal para a idade no percentil 50. Então, é considerado peso ideal para a idade o percentil 50. Nós vamos colocar no gráfico para vocês saberem o que é o percentil 50. E a gente vai colocar aqui o peso encontrado. Estatura para a idade é a estatura encontrada sobre a estatura ideal para a idade no percentil 50 vezes 100. E o peso para a estatura é o peso encontrado e o peso ideal para a estatura encontrada, né? O peso que eu encontrei, por exemplo, a estatura que eu encontrei está no 25 percentil, então eu vou colocar o peso ideal dessa criança no percentil 25 e não no percentil 50. Nós vamos voltar a falar desses índices quando a gente quando eu for dar aula para vocês ou fazer uma avaliação de uma criança com desnutrição energética proteica. Para facilitar a nossa vida, nós temos as curvas de crescimento que vão poder nos dar diagnóstico sem utilizar as fórmulas matemáticas. Então, existem dois tipos de curvas, né? As curvas que avaliam em forma de percentil e a curva que avalia em forma de score Z. Então, qual que é a diferença entre elas? Não tem importância qual curva a gente vai utilizar, né? Pode ser utilizado tanto a de percentil quanto a de score Z. O que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e o que tem na carteirinha na caderneta da criança são as curvas da Organização Mundial de Saúde em score Z, né? É o que tem lá. Então, esse é o recomendado para a gente utilizar. Então, vocês vão ver que no nosso ambulatório a gente utiliza essas curvas para avaliação. Mas lá também a gente tem a curva do percentil. Então, o que quer dizer curva de percentil? Então, é a medida da posição do indivíduo, né, da criança, dentro de uma determinada distribuição de valores. Então, como é percentil, então é a medida daquela criança em 100 crianças. Então,
indica que 75, então digamos que essa criança está no percentil 75. Então, indica que 75 crianças estão abaixo dela e 25 estão acima. Então, é bem provável que essa criança ou esteja, dependendo do parâmetro avaliado, esteja acima do peso em relação à idade da maioria das crianças, ou esteja em alta estatura, por exemplo. Uma estatura mais alta do que as outras crianças. É isso que a gente entende, porque ela é mais do que a maioria das crianças. A medida do percentil é considerada de maior sensibilidade. Então, quando a gente coloca a criança numa curva de percentil, por exemplo, se a gente pode classificar ela como uma criança com desnutrição, né, com baixo peso, por exemplo, é bem provável, às vezes ela não tem baixo peso, mas a gente classifica ela com baixo peso. Então a gente passa a tratar crianças que não são baixo peso como tal. Então a gente tira as crianças da gravidade, né, ou trata precocemente, não deixa com que elas evoluam. Por isso que ela é considerada sensível. O do score Z ela é considerada mais específica, ou seja, se ela falou que aquela criança tem, por exemplo, obesidade, nós vamos ver o diagnóstico, tem obesidade, aquela criança provavelmente tem obesidade, né? Então ela é específica. E o que quer dizer esse curva de score Z? Então é um parâmetro estatístico, né? É um parâmetro de maior acurácia, e por isso que ela é utilizada, ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e ela varia, né? O score Z varia de menos 6 a mais 6. Quanto mais distante da normalidade do score 0, que é o considerado anormal, né? Onde está a maioria da concentração das pessoas, porque esses parâmetros têm uma distribuição normal, o peso, estatura e perímetro cefálico tem uma distribuição normal, então essas crianças vão quanto mais distante elas estiverem, é bem provável que elas tenham algum problema, né? Então aqui só para mostrar, tanto uma quanto a outra tem uma correlação. Então é um parâmetro de normalidade, então essa é a curva da normalidade, né, da estatística. Então aqui está a maioria das crianças em torno do zero, quanto mais distante ela estiver do zero, mais é bem provável que esteja tendo algum problema, ou com peso, ou com a estatura, ou com o perímetro cefálico dessa criança. Então é bem provável que essa criança esteja com um distúrbio nutricional. Então o percentil zero, o score Z0, está relacionado ao percentil 50, né? Assim como o percentil 99 está relacionado ao score 0 mais, score mais 3. E o percentil 2,5, por exemplo, está correlacionado ao score Z-2. Mais importante do que ver uma única medida, então essa curva aqui é de percentil, né? Então é uma curva da Organização Mundial de Saúde, mas em percentil. Mais importante do que a gente ver uma única medida é a gente ver a evolução dessa medida ao longo do tempo. Então, quando a gente vê a evolução, por isso que é muito importante o acompanhamento e as anotações nas curvas de crescimento. Então, quando essa criança, a gente acompanha e a gente verifica que ela começa a estabilizar, algo aconteceu neste momento. E é aqui que a gente deve procurar, lembra que eu falei? As mudanças de cotidiano, o que aconteceu aqui? Ela ficou internada? Ela teve alguma doença grave? O que aconteceu aqui que fez com que o peso dela não continuasse na mesma linha da curva? Então, quando a gente tem, é muito mais fácil. Porque a gente poderia estar diante de uma criança que tem baixo peso desde que nasceu. É uma menina que tem baixo peso desde que nasceu. E ela poderia estar seguindo nessa curva aqui. E não necessariamente a gente ia considerar ela como uma criança com um distúrbio nutricional, né? Lógico que a gente estaria sempre cuidando desse peso, porque não está muito baixo da maioria das crianças. Mas é uma criança que pode estar crescendo adequadamente, ou uma criança às vezes sindrômica, então, que pode seguir nessa curva. Mas isso daqui indica que algo está errado no quadro nutricional, a estabilização e a queda.
Por isso que é importante o acompanhamento. A mesma coisa em relação à estatura. Isso daqui, porque a qualquer então, se a gente tem um padrão de estatura aqui, e de repente a criança cai nessa estatura, a gente precisa saber por que ela caiu. Então, vocês veem que esse gráfico ele tem uma quebra, né, tem uma descontinuidade no gráfico. Foi porque aqui foi construído de uma maneira, né? Então, ele foi feito o segmento das mesmas crianças até os 2 anos de idade, né? E de várias crianças de várias partes do mundo, né? Nesse gráfico da Organização Mundial de Saúde. Então, foi feita a avaliação do crescimento daquela criança ao longo do tempo. E aqui não, era um conjunto de crianças, várias em várias idades, é lógico que com os critérios de inclusão, para que haja para que elas fossem colocadas no estudo. Mas isso fez com que houvesse uma quebra no gráfico. Mas isso não influencia em nada na nossa avaliação. O que a gente precisa saber aqui é que a partir dos 2 anos a gente passa a medir as crianças no gráfico no estadiômetro de parede. Essas crianças estavam sendo medidas até então no estadiômetro de mesa, e aí a gente vai medir elas em pé. E quando mede em pé, há um achatamento das vértebras e a gente perde às vezes até 2 centímetros em estatura. Então isso vai ter um reflexo no gráfico. E não é só isso. A gente precisa saber que aqui o que influenciava, como eu falei para vocês, é uma nutrição adequada, alimentos adequados, quantidade adequada, qualidade adequada, influencia no ganho de peso, no ganho da estatura. A partir dos 2 anos de idade, o que influencia é a genética familiar. Então, e a produção, e os hormônios que estão, que estão sendo liberados, né? Então, é habitual em crianças que tenham baixa estatura familiar, elas cresçam em um percentil ou um score Z, e a partir do 2º ano de vida elas vão de encontro ao alvo genético delas, né? Então, às vezes há uma queda. É lógico que toda vez que tem uma queda precisa ser investigado, mas é importante que vocês saibam isso. Vocês terão depois a aula de avaliação de baixa estatura e tudo isso vai ser falado novamente. Então, a partir do momento que a gente faz uma avaliação, anamnese, faz um exame físico, faz a avaliação, faz a avaliação do peso, da estatura, do perímetro cefálico dessa criança, coloca no gráfico, a gente começa a dar diagnósticos. Então, como que a gente vai dar diagnósticos? Então, quando a gente avalia o peso para a idade, as crianças que estão entre o score Z, está vendo que esse é um gráfico da Organização Mundial de Saúde e é de score Z, diferente daquele que era de percentil, também da Organização Mundial de Saúde. Entre mais 2 e menos 2, elas são consideradas peso que estão com peso adequado para a idade. Acima de mais 2, peso elevado para a idade. Entre menos 2 e menos 3, baixo peso para a idade. E abaixo de menos 3, a gente classifica como muito baixo peso para a idade. Vocês estão vendo que agora eu começo a dar diagnósticos, só avaliando o peso e estatura da criança. As crianças que estão entre menos 2 e mais 2 são consideradas de estatura adequada para a idade. As que estão acima de mais 2 no gráfico é considerada como tendo estatura elevada para a idade, e as que estão abaixo de menos 2, baixa estatura para a idade. Eu já vou voltar aqui para avaliar a baixa estatura. Quando a gente avalia o gráfico de MC ou de peso para a altura, né, aqui eu dei como exemplo as crianças menores que 5 anos, porque vai mudar quando a gente avalia as crianças maiores que 5 anos, e eu já vou falar qual que vai ser a mudança, mas eu trouxe como exemplo esse gráfico. Então, as crianças que estão entre menos 2 e mais 1 são consideradas eutróficas. Vocês estão vendo que mudou em relação à avaliação do peso, porque era considerado como adequado entre menos 2 e mais 2. Quando eu avalio o IMC, é entre menos 2 e mais 1 a eutrofia. Entre mais 1 e mais 2, risco de sobrepeso.
acima de mais 2, entre mais 2 e mais 3, sobrepeso, e acima de mais 3, a criança é considerada obesa. Só avaliando o gráfico de IMC, né? Avaliando peso e estatura dessa criança, eu já consigo fazer esse diagnóstico. As crianças que estão entre menos 2 e menos 3, eu digo que elas têm magreza. As crianças que estão abaixo de menos 3 são consideradas com magreza acentuada. Vocês estão vendo que neste gráfico, eu não dei, avaliando esse gráfico, eu não dei o diagnóstico de desnutrição energética proteica, porque uma pessoa pode ser magra e não ser desnutrida. Então, para eu poder falar que essa magreza é desnutrição, eu preciso associar a história, aos erros alimentares, à história social dessa criança, ao que a criança recebe de alimentos, aos problemas relacionados à saúde dessa criança. Então, se eu tiver vários fatores na história, no exame físico, e aí eu jogo no gráfico e essa criança ainda tem magreza, eu vou considerar dela como uma desnutrição. E se ela tiver magreza acentuada, eu vou considerar ela como desnutrição grave. Vocês vão ver a classificação mais para frente. Eu falei que o gráfico de IMC para a idade varia para menores que 5 anos e para maiores de 5 anos. Nas crianças maiores que 5 anos, o risco de não existe risco de sobrepeso. Então, entre menos 2, tudo é igual aqui para baixo. Entre menos 2 e mais 1 é considerada eutrófica, entre menos 2 e menos 3, magreza, menor que menos 3, magreza acentuada, nas crianças maiores de 5 anos. Mas, entre mais 1 e mais 2, é considerada sobrepeso, entre mais 2 e mais 3, obeso, e acima de mais 3, obesidade grave ou obesidade mórbida. Bom, analisando o gráfico, eu posso dar os diagnósticos de desnutrição energética proteica, obesidade e baixa estatura. Toda vez que eu tiver um diagnóstico, vocês já viram que eu consegui dar só avaliando o gráfico. Quer dizer, desnutrição energética proteica, o gráfico mais história e exame físico, tá? Mas obesidade só avaliando o gráfico e baixa estatura só avaliando o gráfico também. Toda vez que eu tiver com uma criança com baixa estatura, além de avaliar o gráfico, eu preciso avaliar a estatura-alvo, porque às vezes ela tem uma baixa estatura familiar. Então eu preciso avaliar a estatura-alvo. Então, eu preciso fazer o cálculo. Então, o cálculo de estatura-alvo faz parte da avaliação nutricional. Então, como que eu faço o cálculo da estatura-alvo? Então, a estatura-alvo para uma menina, para o menino, desculpa, o sexo masculino, é a estatura da mãe mais 13, mais a estatura do pai, dividido por 2. Então, o que eu encontrar aqui, eu vou... Essa seria a estatura-alvo, mas eu posso ter 5 centímetros a mais ou 5 centímetros a menos. E isso a gente vai colocar no gráfico para poder saber se ela está no canal de crescimento. Quando a gente tiver aula de baixa estatura, nós vamos saber muito bem aplicar a estatura-alvo. Então, o mais importante é que vocês aprendam a fazer o cálculo da estatura-alvo dessa criança. E se for do sexo feminino, é a estatura da mãe mais a estatura do pai menos 13. Então, o sexo masculino a gente soma 13, no sexo feminino a gente vai diminuir 13 a soma da estatura do pai e da mãe. Então, dividido por 2 e também a gente vai, quando colocar no gráfico, a gente vai adicionar mais ou menos 5 centímetros. Bom, diante de uma criança, então a gente julgou que essa criança é desnutrida, por exemplo, então ela tem uma história, tem um exame físico condizente e ainda uma avaliação do gráfico condizente com magreza, né, o baixo peso, a gente considera essa criança como desnutrição energética proteica. E a gente pode graduar em leve, moderado ou grave. Então, ela será leve se o IMC dela estiver entre menos 2 e menos 1. Lembra que o IMC entre menos 2 e menos 1 é considerado eutrófico quando a gente avalia IMC. Então,
Então, para eu poder dizer que essa criança é desnutrida, me valeu a história, o exame físico, os erros alimentares, a história social. Então, ela tem toda uma história e se encontra entre -2 e -1. Então, ela não está nem classificada como magreza. Então, eu digo que ela tem uma desnutrição leve. Se ela tiver entre -2 e -3, com toda essa história, eu digo que ela tem, e ela for magra, tem magreza, né, pelo IMC, é uma desnutrição moderada. E se ela tiver magreza acentuada, então é -3, abaixo de -3, essa desnutrição é considerada grave. Vocês viram que eu coloquei aqui que não basta só o peso, eu preciso ter os sintomas, né, característicos, né, os sinais e sintomas característicos dessa patologia. Então, a baixa estatura eu também posso graduar. Então, se ela tiver entre -2 e -1, é considerada em baixa estatura leve, entre -2 e -3, moderada, e menor que -3, grave. Sempre que tiver menor que -3, não importa se a família é baixa também. E a estatura-alvo faz com que a gente pense que isso é uma baixa estatura familiar. Todas essas crianças devem ser investigadas, porque elas podem ter um potencial genético melhor. Mesmo a família puxando elas para uma estatura mais baixa. Quanto à obesidade, às vezes basta a gente olhar, a gente faz o diagnóstico de obesidade. E às vezes a gente faz o diagnóstico no gráfico e a gente olha, será que ele é obeso mesmo? Porque ele não tem essa aparência. Mas a aparência, na maioria das vezes, nos diz que a criança é obesa. Toda criança obesa, além do IMC, que nos levou a esse diagnóstico, nós precisamos fazer a avaliação da circunferência abdominal, como dito naquela tabela. É considerado a obesidade e a obesidade, o risco de sobrepeso e sobrepeso, a gente só avaliando o gráfico de IMC, como eu falei, utilizando a curva para maiores de 5 anos e para menores para maiores e para menores de 5 anos. Então a gente faz os diagnósticos de acordo com da gravidade de acordo com essa avaliação. E a circunferência abdominal vai nos dizer se a criança tem alto risco para síndrome metabólica, assim como o achado da acantose nigricans. Então, a gente tem uma tabela de normalidade de percentil para circunferência abdominal, segundo o gênero e a idade, né? Então, toda criança que tiver uma circunferência abdominal maior que 95 percentil tem o risco alto risco para síndrome metabólica. Como que a gente avalia o estado nutricional de adolescentes? Então, a gente utiliza os parâmetros de índice de massa corpórea e estatura para a idade, né? Por que eu estou falando de adolescente aqui? Porque o adolescente, ele entra no segundo estirão do crescimento. E quando ele entra no segundo estirão do crescimento, nós precisamos saber como ele cresce dali para frente. E se ele está no segundo estirão do crescimento, ele vai precisar de mais nutrientes, uma alimentação mais adequada, porque ele precisa de replicação celular, né? E ele então está propenso de novo a distúrbios nutricionais, assim como as crianças de 0 a 2 anos são mais propensas a eles, por causa desse crescimento rápido. Então eu preciso saber o momento que a criança entra no estirão do crescimento, no segundo estirão do crescimento. E o momento da entrada no segundo estirão do crescimento está relacionado ao desenvolvimento puberal. Habitualmente, as meninas entram em torno de 8 a 13 anos na puberdade. E o menino entre 9 e 14 anos. E como é que a gente sabe que a menina entrou? Avaliando mama e o menino geralmente aumentando devido ao aumento de testículo. Então a gente sabe que se isso aconteceu, ele entrou na puberdade, mas isso não quer dizer que ele entrou no segundo estirão do crescimento. Tá? Então não é a idade que vai falar pra gente que ele entrou no segundo estirão do crescimento, e sim o estadiamento de Tanner.
Habitualmente, o que a gente vê é um grau de repressão 6 a 12 meses antes que a criança entre na puberdade. Então, por exemplo, a menina, a gente só sabe que ela entrou na puberdade porque ela está apresentando sinais. Então, 6 meses antes é bem provável que ela tenha feito a repressão. Por exemplo, digamos que com 9 anos ela começou o crescimento da mama. Então, ela começou com 9 anos. 6 meses antes ela teve a repressão. Então, é habitual que as mães notem que as crianças ficaram mais gordinhas nesse período, né? É, é, então, eles fazem esse estágio para poder depois fazer o estirão, né? Garantir o estirão do crescimento. E depois, esse estirão vai continuar por 2 anos, na grande maioria das vezes. A menina entra no estirão entre o estágio de M2 para M3, então quando aparece a mama, a menina entrou no segundo estirão do crescimento, né? E vai terminar o segundo estirão do crescimento quando ela apresentar a menarca. Habitualmente ela vai crescer em torno de 9,5 centímetros por ano e como dura 24 meses, então é bem provável que ela ganhe 15 a 20 centímetros neste período. O menino entra de G3 para G4, por volta dos 14 aos 17 anos, você vê que ele é mais tardiamente. E também esse estirão ele cresce mais ou menos 10,5 centímetros por ano, dura 24 meses, então é habitual que nesse período de estirão do crescimento a criança ganhe de 20 a 25 centímetros. Então, o menino ele começa mais tardiamente e termina após as meninas do estirão do crescimento. Bom, a aula que eu queria, mais ou menos, o mais importante foi dito aqui. Né? Eu vou falar um pouquinho de avaliação nutricional na criança com encefalopata, mas eu queria só dizer que na grande maioria das vezes a gente faz os diagnósticos sem precisar de nenhuma outra avaliação complementar. Todas as vezes que a gente for pedir uma avaliação complementar, ela é direcionada pelo que a gente achou na anamnese, na história e no exame físico da criança. Então a gente pode pedir hemograma, ferritina, ferro sérico, capacidade de saturação da transferrina, perfil lipídico, glicemia, insulina, albumina, né, proteínas totais de frações, os eletrólitos, cálcio, fósforo, oxalato alcalina, os hormônios, o hormônio de crescimento, a proteína ligadora do hormônio de crescimento, os hormônios da tireoide, avaliação renal, avaliação hepática, dependendo do que a gente achou no exame físico, para que eles nos auxiliem no tratamento dessa criança. Então, os exames que nós vamos pedir está direcionado, né, para aquilo que a gente já pensou na avaliação feita na anamnese, na semiologia completa. Assim como dificilmente a gente pede um exame de raio-x, ressonância, pode ser pedido para avaliação da composição corpórea, mas dificilmente a gente pede isso para acompanhamento de crianças no nosso ambulatório, né? Às vezes esses exames estão relacionados a estudos científicos, por exemplo. Aqui é só para mostrar para vocês que existem outras curvas que a gente pode utilizar para avaliar o crescimento. A gente não precisa de avaliar estado nutricional avaliando peso e estatura, então a gente pode avaliar a prega cutânea, por exemplo, a gente pode avaliar a circunferência do braço, né? Então, existem todas essas curvas que a gente pode lançar a mão para uma avaliação do estado nutricional. Aqui, só falando da avaliação do braço, da circunferência do braço, é uma medida simples, só requer uma fita métrica. Habitualmente, todo pediatra tem uma fita métrica e às vezes a gente está, por exemplo, diante de uma aldeia, né? Nós fomos avaliar crianças numa aldeia e às vezes a gente não tem balança e não tem estadiômetro. Então, a gente pode só avaliar a circunferência do braço e para fazer a avaliação nutricional dessas crianças. Então, lembrar disso, né? E aqui, só para terminar, eu gostaria de orientá-los quanto como a gente faz
uma avaliação do estado nutricional de pacientes com encefalopatia crônica. Então, é considerado encefalopata todo aquele que sofreu uma agressão encefálica, né, que geralmente altera tono, postura, né, o movimento, e isso faz com que haja uma dificuldade quando a gente vai fazer uma avaliação nutricional dessas crianças, né? Então, na maioria das vezes, essas crianças ou são cadeirantes ou elas são espásticas. As hipotônicas, a não ser que sejam, né, grandes, né, mas a gente consegue às vezes pesá-las na balança sem precisar da mãe. Mas se ela não fica em pé sozinha e é uma criança maior que 2 anos, eu não consigo fazer a aferição do peso, por exemplo, sem que a mãe nos ajude ou a gente pese junto com a criança. Então, toda vez que eu for fazer a aferição do peso dessas crianças que são cadeirantes, eu preciso de que a mãe pegue a criança e pese junto com a criança, e depois eu vou descontar o peso da mãe. Lembrar que são crianças grandes e muitas vezes a gente, nesse caso, vai pesar, inclusive com a roupa, né, tudo junto. Quando a gente for fazer o exame físico, a gente deve retirar a roupa da criança e aí a gente vai descontar também o peso dessa roupa. Mas se for possível, a gente já pesa a criança só de calcinha, né, ou de cueca no colo da mãe, para que não haja necessidade de descontar mais alguma coisa além do peso da mãe para avaliação do peso dessa criança. Então, avaliar peso não é difícil, né? Nós também temos a balança para cadeirante, né? No nosso ambulatório a gente não tem, mas existe a balança para cadeirante, então ela poderia ser utilizada também, né? Quando a gente tem disponível. Bom, e estatura? Se essa criança é espástica, ela não consegue ficar em pé, se ela já for maior que 2 anos, e se ela for espástica, eu não consigo às vezes esticar a perninha para poder fazer a aferição completa. Ou às vezes ela tem deformidades no tronco e que impede que a gente faça a avaliação da estatura. Então a gente utiliza segmentos do corpo e depois a gente faz um cálculo para poder jogar no gráfico. Então a gente pode utilizar o comprimento do braço, então é a distância do acrômio, né, até a cabeça do rádio, sendo que o membro tem que ficar 90 graus. Se o membro não consegue ficar 90 graus, esta medida não pode ser feita, por isso que a gente tem outras possibilidades. Mas se consegue ficar 90 graus, a gente pode utilizar essa medida. Então é assim que a gente faz. E aí vocês viram que a gente utiliza o estadiômetro de mesa, né, para fazer essa medida. A parte fixa fica no cotovelo e a parte móvel a gente vai encostar no ombro da criança. Se por um acaso a gente não consegue fazer a medida por algum problema, né, com a possibilidade de ficar 90 graus, a gente pode utilizar o comprimento da tíbia, que é a medida. Aqui a gente utiliza uma fita métrica e a gente vai utilizar a medida da borda superior da tíbia até a borda do maléolo medial inferior. Então a gente palpa essas duas protuberâncias e mede. Ou então a gente pode utilizar a altura do joelho, né? E a altura do joelho é também o joelho, a perna tem que ficar a 90 o joelho, a perna, né? A perna em relação a coxa, né, ela deve ficar a 90 graus. Se eu também não tiver essa possibilidade, não dá para utilizar essa aferição. Por isso que tem a medida do comprimento da tíbia como uma opção. Mas se a gente pode utilizar ou do braço ou da perna, seria melhor. Então, a altura do joelho seria o comprimento do joelho até o calcanhar. Então, a parte fixa, a criança pisa em cima e a parte móvel, a gente encosta no joelho para poder ver a medida que é. Nós temos esse gráfico, que é desse trabalho, né, que eu coloquei aqui. Então, ele tem disponível lá no nosso ambulatório, mas é importante que vocês tenham com vocês, porque às vezes a gente precisa avaliar a estatura. É muito comum que essas crianças apresentem um certo grau de desnutrição, então é muito importante que a gente faça a avaliação do peso e da estatura, para que a gente possa fazer o cálculo de IMC e para que a gente possa
calcular adequadamente o grau de desnutrição que essa criança apresenta, ou se ela tem uma nutrição adequada. Então, a gente jogando aqui, então, a medida da perna, do joelho, a medida da tíbia, ou então, desculpa, do braço, da medida da tíbia, do joelho, dependendo de qual eu utilizei, não preciso fazer as 3, basta uma só, eu jogo na fórmula e vou ter uma estimativa, né, da estatura dessa criança. Aí essa estatura que eu encontrei, eu vou jogar no gráfico no gráfico que tem na caderneta da criança, da Organização Mundial de Saúde. E aí a gente vai fazer as classificações do estado nutricional. É isso. Eu termino com essa figura para dizer que na maioria das vezes a gente fica contente de ver nossos bebês cheios de dobras, mas é importante a gente estar atento a essas crianças. Toda vez que a gente está diante de extremos, a gente precisa se preocupar, investigar, para dizer que não há nenhum problema e que essa criança vai crescer adequadamente e vai ter uma vida saudável. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Estarei à disposição para tirar dúvidas, né?